Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Fractais. Eu sou Alexandre Valverde. Você também está com Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Tudo, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, ouvintes, e vocês, meninos. Tudo bom? E aí, Idi? Essa é pra você, Fê. Sawadee! Tailândia! Ué, você não foi pra lá, pô? Foi, cara. Respondi com ênfase até. É. E vocês tiveram aqui a presença e a apresentação muito rápida e sucinta do Idi Miguel e do Felipe Wasserman. Hoje a gente vai conversar sobre uma questão que é bastante cara, acho que não só para a população neurodivergente, mas também para a população neurotípica. É um tema espinhento, cabeludo, difícil, duro, mas necessário, absolutamente necessário nesses tempos que vivemos hoje, tempos de naturalização da violência, da naturalização dos abusos, que é justamente isso, né? As relações abusivas. E pensando que a gente vai falar nesse assunto aqui, não só considerando as relações abusivas íntimas, né, conjugais, vamos falar assim, mas também as relações abusivas das amizades e dos trabalhos, né, vamos falar assim. E por que esse tema é especialmente caro para a população neurodivergente? Porque nós somos estatisticamente mais suscetíveis, mas isso é provado por pesquisas, para viver relações, né, nós somos, perdão, deixa eu reformular aqui a frase, nós somos comprovadamente mais suscetíveis e vulneráveis a viver relações abusivas, a ser abusados nesse sentido. E a gente vai falar sobre isso e os porquês. Então, para a gente começar a entender o que é uma relação abusiva, é importante que a gente saiba que uma relação abusiva ela tem um modo, ela tem um caminho, ela tem um método, ela tem um ciclo, que é super importante a gente aprender a reconhecer. Porque esse ciclo, ele é o mesmo para qualquer relação abusiva, seja de amizade, de trabalho ou relação afetiva amorosa, só que, claro, com umas nuances, porque tem umas situações ali que são próprias da vida sexual, outras que são próprias da vida de trabalho, né? Mas, então, e, claro, depois de entender também o que é o ciclo de um abuso, ver características específicas dos abusadores e por que, então, nós, como pessoas neurodivergentes, somos mais suscetíveis a essas relações. Então, para a gente começar, vamos pensar nesse circuito, nesse ciclo do que é uma relação abusiva. Então, essa relação ela começa com uma fase muito específica, que é a fase de idealização, que é quando você vai conhecer essa pessoa, o abusador, e ele se apresenta como aquela pessoa assim perfeita para você, sua alma gêmea, aquela pessoa que foi feita, que você sempre sonhou, que você sempre quis. Ele vai usar uma série de recursos que a gente chama ao todo nessa fase de bombardeamento de amor, ou love bombing em inglês. Então, é aquela fase que a pessoa vai se colocar super solista, super atenta, vai responder a tudo que você quiser, vai te dar um monte de presente, vai estar mandando um monte de mensagem. E é importante a gente aprender a desconfiar dessa situação, o que é muito difícil também, porque quem não faz essas coisas quando está numa fase de paixão no início de uma relação. Só que aí, o importante é a gente pensar o quê? Que isso muda drasticamente depois da fase de idealização para a fase de desvalorização. E aí, aquela fase inicial que você tem a impressão de viver um idílio, paraíso, ela se transforma em inferno, porque a pessoa vai começar a te desvalorizar. E aí, se você vai retomando a sua história e percebe que no começo tinha uma coisa que quase sempre você nunca consegue recuperar, esse primeiro paraíso inicial, essa lua de mel inicial que se vive numa relação abusiva, ela serve para deixar um marco, justamente de propósito para a pessoa, de que ela é capaz de viver esse tipo de relação com essa intensidade com aquele abusador. Só que o abusador nunca mais vai chegar naquela fase de novo, a não ser que ele tenha a intenção de te dar uma pincelada daquilo ali para te alimentar de novo com aquela esperança de que vocês vão viver de novo aquele paraíso. Mas essa fase é super importante para isso, para criar aquele padrão inicial que a pessoa fala, uau, isso aqui é uma relação que eu quero ter, com muita intensidade afetiva, sexual, uma presença muito grande. E aí logo depois dessa fase, você passa para uma fase de desvalorização, em que a pessoa que está sendo abusada começa a ser atacada, diminuída, menosprezada e desvalorizada em relação às suas necessidades, como que eu posso falar assim, a sua participação na relação, ao que ela espera da relação, ao que ela deve e pode receber em troca. Então, ela vai começar a ser atacada nessa relação. E aí, nessa fase, é quando acontece aqueles momentos que a gente sabe que, né, esses nomes que a gente já ouve bastante aí para falar de relação abusiva, por exemplo, a fase do gaslighting, né, que é essa estratégia de minar o amor próprio da pessoa, a segurança própria, a autoimagem da pessoa, todas essas questões ligadas à sua percepção e o senso de você mesmo, e o gaslighting vai minando isso, tentando te destituir da sua capacidade de
afirmar sua posição, afirmar suas ideias, afirmar seus argumentos, se posicionar e tal. Depois dessa fase em que começa a fazer essa desvalorização, e aí você fica angustiado pensando, poxa, eu quero retomar a relação, eu quero voltar com essa relação como ela era antes e tal. O abusador também vai te isolando. Essas coisas elas não precisam necessariamente acontecer nessa sequência, mas todos esses elementos eles vão aparecer. E aí você tem a fase do isolamento, em que o abusador vai te retirar das suas relações anteriores de amizade, das suas relações afetivas mais importantes, com a sua família, com a sua rede de apoio. Porque a intenção é que em algum momento você esteja desprotegido, sem essa rede de apoio a pessoa pode instalar mais mecanismos de abuso e fazer mais, usurpar mais o que ela gostaria, né, dessa pessoa que está ali isolada também. E aí, depois dessa fase de isolamento, a gente vai para a parte mesmo do abuso, no sentido daquilo tudo que vai beneficiar o abusador, seja um abuso sexual, um abuso financeiro, um abuso afetivo, nesse sentido, psicológico. E aí a pessoa vai ficar vivendo aquelas cenas que são bastante angustiantes, bastante aflitivas e muito ruins da relação abusiva, ela fica aprisionada nesse circuito. Depois disso, se o abusador entende que aquela vítima não faz mais sentido para ele não traz mais suprimentos necessários no sentido financeiro, sexual, afetivo, de atenção e tal, ele pode descartar essa pessoa. Esse descarte pode acontecer, ele desprezar essa pessoa e conhecer uma nova vítima, ou ele pode descartar momentaneamente essa pessoa e depois entrar numa fase de repescagem para voltar àquela fase de idealização e depois de novo desvalorização, isolamento, abuso e descarte, tudo isso. Então, essa sequência é a sequência do ciclo de uma relação abusiva. E aí, assim, vocês entendendo já essas fases da relação, a gente já pode começar a imaginar em que medida as nossas características neurodivergentes se coadunam com essas fases das relações abusivas e a gente acaba ficando mais vulnerável. Eu não sei se vocês gostariam de já me falar algumas coisas, colocar alguns apontamentos, eu posso continuar a minha fala aqui, pessoal. Não, quer dizer, sim, mas eu pelo menos tenho algumas coisas para te perguntar, antes de até trazer um pouco para nossa realidade de experiências pessoais. Mas quando eu vejo ou ouço as pessoas falarem de relações abusivas, eu vejo muito se falar sobre a relação, como você bem colocou, sobre todo o processo e as coisas que caracterizam ele. Porém, o que eu não vejo muito se falar é o que motiva o abusador, o que motiva a pessoa abusada e como a nossa sociedade está formando e forma pessoas que buscam se relacionar dessa maneira, né? O que eu quero dizer, tá? De certa maneira, é uma coisa meio que ir na estrutura da sociedade. E claro que é fundamental reconhecer um relacionamento abusivo, mas o que eu digo é, quando ele já está acontecendo, né? Às vezes são coisas tão enraizadas que, beleza, você pode salvar a pessoa que está sendo abusada, mas aquele abusador vai abusar uma outra pessoa, né? E por aí vai, e essa pessoa, ela nasceu de algum lugar, né? E que lugar é esse? Como a gente pode mudar ele? Super interessante sua colocação, e de pensando assim, numa relação abusiva, tem uma ideia muito difundida e muito errônea também, e muito violenta para a pessoa que é abusada, que é a ideia de que, se você está numa relação abusiva, como pessoa abusada, é porque você está gostando daquilo, ou você quer aquilo, porque no fim das contas você está compactuando com aquela relação. E na verdade a pessoa continua na relação abusiva, ou por uma incapacidade de sair dessa relação, porque ela não identifica que essa relação é uma relação abusiva, ou ela não entende, dimensiona o mal que aquilo está fazendo para ela, ou ela não tem condições afetivas ou financeiras até, de poder sair daquela relação. E que é o que acontece na grandiosíssima maioria das vezes quando a gente pensa numa relação abusiva estabelecida de um homem que abusa de uma mulher, por exemplo, com essa questão da assimetria financeira, da dependência financeira. Então você tem esse elemento da dependência que mantém aquela pessoa aderida à relação. E você tem a dependência afetiva também, que mantém a pessoa que está sendo abusada daquela relação, e isso fala de uma questão patológica, assim, que a pessoa vai ter que cuidar. E então a gente vai falando também da predisposição de certas pessoas a entrarem em relações abusivas ou de não conseguirem sair das relações abusivas. Mas agora, do lado do abusador, a resposta é simples. A pessoa faz aquilo porque ela quer, ela decide. Uma relação abusiva, eu gosto de enxergá-la como um assalto que acontece não em 5 minutos, mas que acontece em anos, meses ou décadas da vida daquela pessoa que está se relacionando daquele jeito. A pessoa que quer abusar, ela decide fazer aquilo. É uma coisa que ela faz do grado dela, ela tem controle e noção do que ela está fazendo. A pessoa que está sendo abusada não tem. E ela vive muito tempo num jogo confuso justamente disso, dessas fases todas que a gente falou aí, de desvalorização, de isolamento, e depois volta para a fase de lua de mel, e a pessoa fica achando que é só uma
fase, que a coisa tá, que ela precisa entender outra pessoa, vai passando pano, vai achando que é imaturidade. Na verdade, não, é uma atitude deliberada e sabida da pessoa abusadora. Então, eu poderia entender mesmo e dizer que isso é um crime, na verdade. Só que ele não é tipificado como um crime porque ele acontece diluído no tempo e a gente acha que isso é característica de um tipo de relação específica, só que não. Né? Isso é um assalto que se produz no tempo e que você escolhe suas vítimas de predileção para isso. Dani, você queria falar alguma coisa? Eu queria só fazer uma ponderação quando o Ide falou, da onde surgiu isso, tudo, etc. Que, assim, nossa sociedade nasceu de uma relação abusiva, de uma colonização. Né? Então, isso, de alguma forma, ele está incrustado na nossa cultura, né? E a gente perpetua de algumas formas. E eu ia até perguntar para o Alê, Fê, e aí o Alê pode complementar, não precisa responder exatamente agora, aproveitando aqui a minha fala, é que como é que a gente reconhece isso nas relações de trabalho? Né? Porque acho que é muito mais fácil... a gente Posso até reconhece... completar depois, Pode. Ali, antes de você responder? Por favor. Termina, Dani, só para aproveitar. Porque a gente reconhece mais facilmente nas relações, principalmente, acho que amorosas, mais do que em relações de amizade e tudo mais, porque isso é mais nítido, e aí acho que a questão homem e mulher, a questão patriarcal, tem muita dessa dinâmica em muitos casos. Eu não sou uma pessoa que vivi isso, né? Sim, que eu tenha percebido, mas eu tenho muitas amigas e pessoas que viveram isso. Mas no trabalho parece que é mais difícil você identificar esse perfil. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica no trabalho. E fala, Fê, que você quer complementar. Então, não, um pouco sobre isso, na verdade, no quesito, tem muitos, acho que o Ale pode falar muito sobre alguns estudos psicológicos sobre, na verdade, o ganho de poder e o ganho de autoridade e quando isso ocorre, porque tem vários estudos que botam, tem uma crítica à democracia como um todo, que quando você dá muito poder para uma pessoa, isso afeta a personalidade dela de algum modo, tipo assim, os relacionamentos amorosos, em alguns casos, eles já começam com o poder diferenciado, em alguns casos, pode ser por dinheiro, força, qualquer coisa desse tipo. Pode ser coisa que acontece durante o casamento, uma pessoa vai ganhando mais dinheiro, a outra menos, e vai aumentando o poder. E a pergunta especialmente em relação ao trabalho, porque tem uma coisa de você aumentando o seu poder e aumentando sua autoridade, que ocorre em trabalho por você estar crescendo e tudo mais, e quanto esse efeito do seu aumento da discrepância de poder entre as pessoas afeta essas duas, esse efeito, a questão do abuso, né? Então, uma pergunta sobre isso. Se eu entendi a sua colocação, Fê, é quase como se você estivesse propondo que o poder corrompesse a pessoa, assim, que de um certo modo ela ficasse seduzida pelo poder que ela tem. Em várias coisas. Você vê eu não diria que ele corrompe, eu diria que ele revela. A pessoa tá ali organizada até o ponto que você coloca o poder na mão dela, e aí a pessoa vai Mas acho que a maioria das pessoas, tipo assim, quando eu vejo esses programas, pode ser de programa, mas sempre que a pessoa ganha um poder do nada, tipo, muda a personalidade dela de um modo, não talvez apareça uma personalidade inata, mas tem esse efeito do poder no todo que eu vejo até com políticos e tudo mais, assim que ganha poder, aparece uma nova pessoa, sabe? Tipo... ou na verdade também a pessoa está disfarçando ali a maneira como ela está se colocando até conseguir o poder, porque ela já tinha um plano prévio de se apropriar disso, assim. As relações abusivas são relações de poder, essa que é a questão mesmo, poder financeiro, poder afetivo, poder de determinação e tal sobre o outro, sobre o corpo do outro e tudo mais. Nesse sentido também, pensando nas relações de trabalho, a gente não vai passar uma fase de love bombing no sentido de receber flores e coisas assim, mas a gente vai ter uma fase aproximada. A gente tem que pensar assim, o abusador no ambiente de trabalho, ele vai pensar em conquistar pessoas para si, no sentido de ter os bajuladores, os puxa-sacos, mas também uma espécie de exército que ele vai usar para as intenções dele de abuso, de manipulação. Então, se for um chefe abusador, ele vai
querer entender quem é quem que está ali, primeiro porque ele pode estar com aquela coisa mais paranoica de uma ameaça de que um dia ele possa perder a posição dele, porque ele vai começar a usar esse poder abusivo para manter possíveis competidores afastados ali. Então, essa questão de seduzir a pessoa para dizer, sou seu amigo, sou seu super chefe, vou te acolher, vou te ajudar, vou te estar aqui do seu lado, aproximado e tal, vai conquistando a pessoa, a gente pode imaginar um paralelo nesse sentido, até ele sacar qual que é a da pessoa e em que medida ele pode controlá-la. Depois você começa com a fase de desvalorização, não é crítica em relação a você tá ficando gordo, você tá ficando desleixado, você não sabe aquilo, você não sabe aquilo outro, começa a criticar coisas ligadas ao trabalho, você é incompetente, você não apresenta o que eu peço, você não traz no tempo, pede uma coisa e espera outra, quando a pessoa entrega, desconstrói aquilo que ela fez, desmancha esse tipo de situação, então você também pode ficar fazendo isso, minando a capacidade de trabalho de uma pessoa assim também. E de autoapreciação do que ela está fazendo e tal. A fase de descarte, a fase de abuso significa você também tentar extrair o máximo de trabalho possível que você está querendo daquela pessoa ou outra intenção paralela que você possa querer ali. Então, você tem as relações abusivas sexuais dentro do ambiente de trabalho, o assédio. Então, você também pode ter essa dimensão sexual mesmo nas relações de trabalho, mas geralmente a pessoa vai ser abusada no sentido de uma produção excessiva, de uma entrega fora de, né, com prazos completamente malucos, uma carga de trabalho muito grande. E a hora que a pessoa está exaurida, entra em burnout, não está mais conta, você descarta aquela pessoa e demite. Então dá para a gente ver todo esse circuito também acontecendo no mundo do trabalho. E aí, assim, agora pensando... Porque né, quando vocês vão ouvindo isso, aí eu queria devolver um pouco para vocês também, para vocês pensarem em que medida, como pessoas neurodivergentes podem estar mais suscetíveis em cada um desses momentos, o que vocês imaginam que possa estar relacionado com isso, ou que situações vocês já viram pessoas viverem. Depois eu posso trazer essas informações aqui, mas só para não ficar falando sozinho. O que eu ia falar é que acho que algo que provavelmente aqui todo mundo vivenciou já, tem muito a ver com as altas habilidades, né? Uhum. O rápido aprendizado. Uhum. Isso eu sinto que nos faz mais suscetíveis, não diria viver relações no sentido de, tipo, construção de relação, mas viver, tipo, contextos abusivos. É que quando eu penso em relação, eu penso algo que perdura, né? Tipo um namoro, tipo um chefe. Mas vamos aqui jogar a relação por um simples encontro, ou para a pessoa se ver esporadicamente, mas frequenta o mesmo meio, sei lá. Mas por conta das altas habilidades e aprender muito rápido as coisas, eu sinto que muitas vezes a gente é meio que, tipo, afastado, ou taxado de, sei lá, qualquer coisa, ansioso, doidão. Mas no meu caso, né? Mas não sei se vocês passam por isso também, de aprender, tipo... Pra mim, Dani, o seu exemplo, assim, do livro que você deu, eu falo isso pra todo mundo, quando eu vou falar sobre essa coisa de... essa defensiva. Pô, você estragou minha fala, Id, porque eu ia falar assim, eu não tenho essas altas habilidades, então eu não sei. Entendeu? Mas você tem, você Eu não leu um sei o que livro a você tá mais falando. muito rápido. Mas isso Então, mas é o que eu falei, muito rápido não significa muito bom, entendeu? Só significa muito rápido. Porque o importante sobre essa rapidez é o quanto eu absorvi do livro. E isso eu não meço, né? Porque eu não estou fazendo uma prova, então eu não Exato. sei avaliar para você o quanto que eu retive daquela informação que eu consumi de forma rápida. Eu posso... É fato, eu leio rápido, mas eu ainda não defini o quanto eu retenho sobre o assunto. Ah, mas isso é tão relativo, Dani. Eu tava vendo, tipo, justamente, lendo o livro da Temple Brand hoje, e que, tipo, acho que uma das nossas grandes virtudes é a capacidade de conectar áreas do cérebro, né? E cada vez Sim. mais eu percebo que só de eu estar consumindo informação, eu acesso aquilo sem querer, tipo, quando eu quero chegar numa outra coisa, num outro negócio que não tem nada a ver, o fato de eu ter visto, sei lá, lido aquele livro, que querendo ou não era um livro complexo, me faz chegar à conclusão, sabe? Então, mas eu você acho sabe... que... Fala, Ed. Não, é uma capacidade de cognição, entendeu? Inerente Sim. a isso, tipo, isso é um fato. E é muito louco quando você me conta história, porque eu consigo ver muito isso acontecendo, das pessoas questionando o grau do quanto você Sim. se aprofundou naquilo. Agora, parceiro, isso é tão relativo para cada um, né? O quanto você se aprofundou, o quanto você absorveu. Tipo, chega um momento na vida, eu imagino que todos nós estejamos nesse momento da vida adulta, que a gente faz as coisas por prazer.
não pra provar nada por ninguém. Então, tipo, sei lá, se eu tô estudando peixe, não é porque eu quero que alguém venha me tirar, tipo, você sabe mesmo peixe? Fala aí, não sei quantas espécies. Não, é porque eu tenho prazer Chamado na oral. coisa. Mas e você Então, sabe. Fala, fala. Só queria, não, eu é queria, isso, era isso. Não, eu queria falar desse sentido quando você trouxe essa questão das altas habilidades, que a gente pode pensar assim, então uma pessoa com altas habilidades que é capaz de conectar um monte de ideias e um monte de reconhecer padrões e tal, ficaria praticamente blindada para uma relação abusiva. E é o contrário que acontece. Muitas pessoas que são abusadas são pessoas com altas habilidades. A gente tem que pensar também que um abusador não vai escolher, isso é uma tendência que as pessoas acham assim, mas como é que você é tão inteligente assim cair numa relação abusiva? Não tem a ver você cair numa relação abusiva com você ser parvo, com você ser bobo, com você ser burro nesse sentido, né? Se a gente puder usar esses termos assim. Não tem a ver com isso. Porque não tem a ver com uma incapacidade de você conseguir, você não está enxergando padrões e tal. Tem a ver com o fato de que o abusador, ele usa uma máscara, ele mente, ele muda o comportamento dele, e a inconsistência do comportamento dele, para nós que somos excelentes observadores, nos deixa num estado de confusão enorme. E aí, esse estado de confusão em que a gente fica, ele aproveita para reinar com o gaslight. Ele fala, tá vendo como você é confuso? Tá vendo como você não consegue? Eu vou aqui dar, por exemplo, um exemplo aqui que facilita muito essa estratégia do gaslight nas relações abusivas com pessoas neurodivergentes, que é a questão da nossa miopia temporal. A gente tem aquela dificuldade de saber se aquele fato aconteceu antes ou depois, se faz um mês ou se faz 2 e tal. E isso é um prato cheio para um abusador, por exemplo, que pode falar assim, não, mas você está falando isso para mim? Na verdade, não. O que aconteceu foi o contrário. Você me atacou primeiro e depois eu me defendi, por isso que eu fui mais duro com você. Quando, na verdade, foi o oposto que aconteceu. E a pessoa que fica naquilo, ela fica assim, mas espera um pouquinho, será que eu fiz aquilo antes ou depois? O que é? Aí a pessoa fica meio confusa, como ela sabe que ela também não pode confiar muito nesse tato dela, porque ela tem essa miopia temporal, ela cede, ela passa um pano. Então, apesar da pessoa ser super inteligente, ela tem umas questões ligadas à sociabilização, ao reconhecimento de padrões sociais, a dificuldade de reconhecer ambiguidades e ambivalências do tipo piadinha, maldade, quando a pessoa está ensinando alguma coisa, quando ela está falando direto, está querendo sacanear. Então, apesar de toda essa possibilidade que a gente tem de fazer essas múltiplas conexões, a gente sim fica suscetível a não reconhecer como uma relação abusiva está se produzindo. Porque também é importante dizer, quem está sendo abusado não sabe que está sendo abusado até o momento em que isso se revela. E quando isso se revela, geralmente a pessoa já está naquele mecanismo da relação em que ela está capturada, e é muito difícil ela sair. Fala, Fê. Eu queria falar, na verdade, 2 pontos e aí não tem a ver com altas habilidades, mas tem a ver com, tipo, comigo, e aí eu queria entender se vocês têm. Eu tive dificuldades, na verdade, em terminar relacionamentos. Eu acho que, tipo assim, eu tinha relacionamento, ele não era abusivo, ele só não era interessante mais para continuar, não fazia Uhum. sentido continuar, eu não via futuro, mas eu achava que a pessoa gostava de mim o suficiente e para mim terminar, tipo, afetava ela ou qualquer coisa assim, e Uhum. aí afetava a quebra da rotina por si só, e aí eu vejo outras pessoas em volta de mim que eu muito inteligente, eu considero até dentro do aspecto, também com uma grande dificuldade da quebra Uhum. da rotina, do relacionamento, e não somente amoroso, de trabalho também. E aí, de trabalho, eu queria só juntar essas duas coisas, que eu acho que elas são conectadas de modo Uhum. estranho, assim. Acho que a gente vive numa sociedade, atualmente nos mundos linkedianos e tudo mais, onde, tipo, desistir é considerado uma fraqueza. Então, tipo assim, eu acho que. E aí tem muito mais a ver com trabalho do que com relacionamento, mas esse ato de desistir é uma fraqueza, faz com que as pessoas estão no relacionamento abusivo com o trabalho ou com o projeto ou qualquer coisa, só que o sinal de você pedir demissão ou falar não aguento mais, quero demitir, é considerado uma fraqueza. E aí, Pelos ser abusadores, considerado né, que uma. querem considerar fraqueza para não deixar você Não, mas eu acho que, considerar. tipo, porque É não é uma um cultura de abusador em si, abusador né? isso, né? Porque eu acho que você, sim, é a cultura do abusador, esse que é o meu ponto. Que às vezes é teu projeto, você é empreendedor, é tua empresa, a empresa não está dando certo, é que você não quer avisar para todo mundo que você desistiu. Então, é por causa do meio. E eu acho que, não somente com a gente, mas acho que tem um quê de cultura e tem o quê, aí voltando à primeira parte desse, tipo, um relacionamento afetivo onde o simbolismo do fim, que é a quebra da rotina, é mais, talvez seja mais difícil para pessoas como a gente. Exatamente, mas é essa a mesma Vai lá, resposta, Ed. Fê. Mas é essa a mesma resposta, Eu Fê. puxei até para você fazer o comentário, Ed. Vai Nossa, lá, boa, Ed. exatamente. Porque eu ia fazer um comentário, isso só faz outra coisa. Mas eu só ia fazer um comentário que é
não sei se vocês percebem isso, mas as pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida eram pessoas extremamente empáticas, né? Exatamente. Sempre movidas muito por, tipo, perceber, entender o outro e, de certa maneira, também buscando muito uma autoafirmação. E aí eu posso falar de mim. Tipo, para eu me afirmar como indivíduo, é muito importante que eu sinta que eu tô contribuindo pro todo. Que doido, né? É uma pessoa autista falando isso, porque em teoria eu deveria estar, o quê? No meu mundo. Não, mas isso é um equívoco, a gente já falou sobre isso, né? Dessa ideia do Sim, autismo como é a gente está em verdade. si mesmado, é o oposto, a gente está extremamente conectado com o lado de fora. E assim, Fê, essa questão que você trouxe é uma das respostas super importantes mesmo. Pessoas neurodivergentes detestam romper rotinas, detestam imprevisibilidade. Então, às vezes, elas preferem sustentar uma relação mesmo desgastante porque elas conhecem e já estão habituadas com essa relação. Isso é um fato mesmo. Então, é bem real. E a outra questão também em relação às altas habilidades é pensar, as pessoas abusadoras, elas querem pessoas bem-sucedidas para abusarem. Como é que você vai parasitar alguém que é um fracasso? Você não vai. Você vai parasitar alguém que você possa retirar dessa pessoa a vivacidade, a sagacidade e aquilo que ela tem para oferecer. Seja em relação a dinheiro, seja em relação à beleza, seja em relação à atenção que ela pode te dar. Então, eles vão procurar, sim, pessoas bem-sucedidas, pessoas bem colocadas. E, justamente, as pessoas neurodivergentes, as pessoas altas habilidades que têm esse senso de empatia muito grande, uma hiperempatia, são especialmente suscetíveis por conta disso. A gente também tende a nos colocarmos como zero da régua e a gente começa a entender que quase todo mundo pode ser super empático como nós e não é o caso. E a gente com isso acaba tentando passar pano, a gente acaba tentando encontrar todas as desculpas para justificar os atos de uma pessoa que vive exatamente a condição praticamente oposta da nossa, que ao invés de ter uma hiperempatia, tem uma não empatia, ou uma anempatia, não sei se a gente pode falar nesses termos, mas é uma pessoa não empática, é uma pessoa que não se compadece do seu sofrimento, não vai se mover e sentir alguma coisa que você possa estar sentindo, mas ela vai manipular os seus afetos e ela vai conseguir se mascarar e fantasiar certas situações para fazer a gente acreditar que ela está vivendo aquela afetividade. Então isso também gera uma confusão na gente. Por isso que não é tão simples assim a gente conseguir chegar numa clareza quando a gente está lidando com uma pessoa abusadora sobre as dificuldades todas daquela relação, porque aquelas dificuldades elas não são difíceis porque a gente não encontrou o nó da questão, é porque elas são afundadas sobre mentiras, sobre farsas, sobre aspectos que o abusador quer colocar para a relação e que claramente não tem como você tentar demonstrar a veracidade daquilo, porque aquilo não é real, a relação está fundada sobre uma enganação. Então, a gente nunca vai encontrar a resposta. E isso faz a gente também persistir na relação, porque a gente fica com essa tendência a querer encontrar a razão e o problema, porque a gente quer resolver o problema de tudo, então a gente também vai resolver o problema da nossa relação íntima. Como assim a gente não vai achar a resposta para isso? E a gente vai ficar perdurando nessa relação até ela se esgotar. Deixa eu só fazer perguntas estranhas finais. Eu li um artigo nos Estados Unidos há um bom tempo atrás que falava que o aumento do divórcio tinha ocorrido porque as mulheres tinham começado o trabalho, porque elas tinham muito mais acesso elas viam muito mais opções no mercado de trabalho, viam pessoas de sucesso, quando antes elas ficavam em casa e tudo mais, elas não viam, tinham menos acesso. E aí eu vejo essa questão do acesso e também no atual, conjunto com excesso de informação, né? Você tem muita informação sobre o resto, e eu não sei se esse excesso de informação se torna positivo e isso aumentou a questão de abuso e controle, ou negativo, tipo, positivo, ao contrário, né? Negativo de aumento, ou positivo, as pessoas estão com mais informação e elas estão sendo menos. Eu não sei se o excesso de informação aumenta, porque antigamente ninguém sabia nada, né? Você não tinha internet e tudo mais, tinha menos acesso a público. E o que isso fez em relação ao efeito nesse quesito de abuso? É interessante isso que você... Não, mas eu entendi o que você está falando, porque assim, era uma temática que a gente praticamente não falava antes, e a gente tem falado mais agora com a cultura de internet, no fim das contas. O que é muito interessante porque revela que institucionalmente não tinha uma vontade de se olhar para essa faceta humana, né, dessas características, dessas relações que acontecem no ambiente do trabalho, no ambiente pessoal, das amizades e das relações íntimas. E hoje
por força das pessoas poderem se expressar, muito dessa cultura de conscientização das situações de abuso aconteceram por causa da produção de pessoas que foram abusadas e estão se expondo e falando dessa história. E é muito interessante acompanhar também histórias de pessoas que sofreram abusos e que falam, cara, não é que a pessoa não teve instrução, orientação, nenhuma noção, pelo contrário. Só que a gente não foi educado e orientado e instruído, mesmo culturalmente, assim, não era uma coisa que se falava normalmente no dia a dia. E acho que isso tem a ver com um silêncio que é instaurado pela própria, sei lá, psicopatia da sociedade que é bem difusa, assim, que é essa questão. Mas eu acho que não Justamente dessas atual, né? relações. Fala. É porque, por exemplo, sei lá, Eu acho tem que ela essa sempre questão, esteve às aí, vezes, mas. Uhum. até nível religioso, do peso do divórcio, assim, às vezes tem um quê do o casamento eterno, sabe? E, tipo, tem um quê do religioso eterno que, tipo assim, Uhum. mesmo numa questão, o abuso Mas parece menor nas do religiões que elas uma estão destruição. impregnadíssimas Isso é bem conhecido de pessoas abusadoras. Você quer exercer poder mais poderoso do que o poder religioso sobre alguém? Isso é um centro, é um núcleo, assim, as religiões, as igrejas, de concentração de abusadores. A gente sabe que os psicopatas, os abusadores, os narcisistas, eles vão procurar esse tipo de profissão. Eles vão ser políticos, eles vão ser advogados, eles vão ser empresários, eles vão procurar lugares onde eles possam exercer esses poderes. A religião é um lugar de predileção, desde sempre na humanidade. Ela foi desenhada, inclusive, por essas pessoas ao longo do tempo. Ela foi lapidada por essas questões. E por isso as interdições, por isso os abusos, os excessos que a gente conhece na história das religiões. E na história do trabalho, na história da relação humana com o trabalho, na história das relações humanas consigo mesmo, assim. Todas elas são impregnadas de abuso, é uma característica dessas populações psicopáticas, sociopáticas, narcisistas, tal. Você quase tá falando como se abuso fosse uma coisa natural do humano, assim, tipo, a gente tem que resolver, mas é quase. Porque É, tipo, parece é que quanto interessante mais essa questão. abusador você é, mais poderoso você fica de algum modo e mais controle de sociedade você tem. Então acaba sendo uma coisa naturalmente humana, o que é É triste e humano, bizarro claro, de a se gente vê pensar isso no nesse comportamento. quesito. Uhum, sim, sim. A questão é Eu tenho saber uma se. dúvida. Por favor. Assédio e abuso são as mesmas coisas? Interessante, eu diria que o assédio é um tipo de abuso, sim. O assédio é especificamente. Que abuso é uma chave grande que entra um monte de definições aí, né? E o assédio é um deles, mas Porque eu sim. acho que trazendo um pouco isso que o Fê falou, né, dos nossos tempos, a gente teve um momento aí que eu lembro quando a gente começou a ter um olhar para isso, foi quando teve um movimento jurídico, inclusive, na sociedade em relação a assédio. Tanto assédio sexual quanto assédio moral e tudo mais. E aí muitas coisas vieram à tona e vieram à mídia e tudo mais por conta dessa mudança que a gente teve jurídica, Uhum. que pode ter contribuído para essa situação ficar mais exposta. Uhum. Eu acho que não Exato. somente jurídica, mas o caso Me Too tem o quê de mídia também, assim, essas coisas acabaram, Sim, que é pior do que jurídico às vezes, essa questão de aparecer na internet como se fosse um crime gigante, que é. Mas e é porque essas pessoas ficavam silenciadas. Porque também a questão do abuso, ainda nessa lógica, e essa dinâmica de ficar pensando que o abusado tem alguma cumplicidade com o abusador, ou sofreu abuso porque quis de alguma maneira, ainda cria uma camada a mais de dificuldade para a pessoa que foi abusada poder denunciar. Então, um movimento como o Me Too, né, essa coisa de falar eu também sofri, eu também quero romper essa barreira, eu também quero falar, é super importante nesse sentido. Então, vocês veem que o abuso ele precisa, para existir, perpetuar esse silêncio, impor essas censuras, tudo isso, que é como vai acontecendo, como bem a Dani trouxe aqui. O abuso ele não é só uma dimensão da esfera das nossas relações interpessoais, ele é da dimensão política, assim. O fascismo ele é a expressão política do abuso que as pessoas vivem individualmente.
Então, quando você despreza a vida do outro, quando você coloniza o lugar do outro, quando você tira do outro aquilo que é dele, quando você desautoriza o outro, quando você deslegitima a cultura do outro, o discurso do outro, a religião do outro, a narrativa do outro sobre sua própria vida, você está abusando dessa pessoa. E, então, a colonização é um processo de abuso. Só que aí você fala assim, gente, mas peraí, eu sou filho de colonizador, isso aqui, então a gente vive essa herança, a gente tem que saber disso, reconhecer isso e poder, na medida do possível, e claro, a maior parte das vezes tentar não viver isso, assim. E isso começa pela consciência de que isso é um problema humano e que isso acontece e que isso tem um padrão que está visível na relação quando ela acontece no tempo que você começa a reconhecer isso e nas pessoas que o perpetram, né? Então, abuso estrutural agora. mas é isso mesmo. A gente vive um abuso estrutural, cara. O bolsonarismo nesse país foi um abuso estrutural, político, com bandeira e fala e camisetinha colorida. Então é isso. Total. Nem queria botar a parte política, mas eu acho que a parte importante é assim, eu acho que nessa conversa, tipo, abriu uma coisa assim, o quão importante foi o excesso de comunicação e excesso de informação para uma definição, não somente jurídica, como uma definição de abuso, porque eu acho que antigamente existia tanto abuso, só que era tão silenciado que não se Exatamente. falava, então parece que ele Uhum. não existia, que é a Normalizava. ignorância. A ignorância fazia com que a imagem do histórico desse passado era muito menos abusadora, pelo que simplesmente a gente não falava sobre o assunto, então ele não aconteceu. E agora parece que existe muito mais abuso, mas não é porque existe muito mais numericamente. É só porque ele está sendo falado e está sendo definido. E é interessante E botar esse aspecto. reconhecido, É, né? Que é isso, então na hora que parece que você está rolando. coloca, você reconhece. Em números absolutos não deve estar aumentando, mas em números de percepção parece muito maior, porque a gente está ouvindo muito mais falar. Pode ser, sim, certamente. E eu acho que em números absolutos a gente nem sabe como quantificar isso, né, Fê? Porque é o tipo de situação que fica invisível mesmo, assim. E aí a gente pode pensar não só nos abusos, em que você tem a perpetração de uma violência, né, um ato violento, um soco, uma surra, um estupro, coisas nesse sentido, mas você tem um abuso por negligência também. Você tem um abuso que aí pode acontecer nas relações parentais. Então uma criança que é negligenciada pelos seus pais é uma criança abusada. O pai dessa criança não precisou estuprar essa criança, mas o fato dele não ter cuidado dessa criança, né, no nível que ele não cuidou é um abuso também. Então isso também precisa ser dito. Então tem muitas nuances nesse sentido, e é super importante que essa cultura seja difundida e que a gente possa falar sobre isso com liberdade, que as pessoas que sofreram abusos também possam. Hora do adeus. Como diz o Hit. Temos que terminar esse relacionamento do podcast com nós mesmos agora. Terminou sem abusos. Sem abusos. Não, de jeito nenhum. Mas, nossa, valeu super. Acho que o pessoal vai gostar também, que esclarece bastante coisa e abre uma porta, né, aqui para a gente discutir outros temas também. E acho que é um tema interessante que a gente pode depois falar até mais sobre, a gente pode voltar a essa questão e tudo. A gente nem acabou falando de todas as características nossas que nos predispõem aí às relações abusivas, mas a gente pode ir voltando a isso. Mas é um tema super importante mesmo. E muito importante porque uma outra coisa que eu vejo também para encerrar é, curiosamente, quando eu acompanho pacientes superdotados que sofreram relações abusivas, eu olho e falo, gente, essa pessoa nunca teve nenhuma dificuldade na escola, para fazer prova, na universidade, para passar em concurso, para entrar em trabalho, e foi tomar um capote da vida porque não soube se relacionar com uma pessoa. E aí eu fico pensando, cara, as escolas deveriam nos ensinar a reconhecer isso. Eu acho isso uma falha grandiosíssima. Porque aí você pensa que uma pessoa que tem um QI extraordinário, uma inteligência extraordinária, pode estar submetida, sujeitada a uma relação que vai destruí-la, talvez muito mais em relação à questão de finanças, ao amor próprio e tal, do que qualquer outro evento da vida dela, e ela não foi preparada para isso, assim. Então eu acho isso uma questão complicada também que a gente deveria aprender. Porque a pessoa poderosa na escola, o mais popular na escola, não vai ser o mais poderoso e mais popular na vida de trabalho necessariamente. Não necessariamente, na maioria dos casos não é. Nos Estados Unidos, até tiver cheerleaders, os jogadores, os bons do esporte, não necessariamente tem mais sucesso de trabalho. Então existe até uma discrepância entre os poderes da vida entre as fases. Isso eu acho até interessante. É isso aí. Boa, um grande próximo abraço tema podemos discutir poder. Poder, ótimo. Um grande abraço, Valeu. pessoal. Abraço, tchau. Boa tarde, bom dia. Um beijo.